Bom final de tarde, pessoal. Vamos lá fazer o nosso fechamento aqui da semana. Hoje que é dia 15 de julho, uma semana foi mais negativa aqui para os mercados, né? A gente teve uma semana mais positiva na semana passada, mas essa semana, uma semana mais conturbada, acho que muito ligada aos earnings lá nos Estados Unidos, né? Aumentando aí a possibilidade de uma recessão lá fora, né? E também com a pressão sobre as commodities no mundo afora, né? Acho que afetando principalmente aí os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é altamente dependente de commodities, principalmente quando a gente fala de mercado e mercado acionário, tá? Então acho que a questão principal quando a gente fala de câmbio aqui, o dólar e o euro, a gente tinha comentado há umas 2 semanas, né, a questão da paridade entre o dólar e o euro, e realmente aí o dólar ficou mais forte que o euro, né? Então o euro está valendo menos do que $1 hoje. Isso não acontece desde 2002, né? Nós estamos falando aí há 20 anos. E por que acontece esse movimento quando a gente fala exclusivamente de câmbio, né? Acho que é bem simples. Quando a gente tem um problema de crescimento global, onde você tem um nível inflacionário mais elevado, que consequentemente tem que puxar os juros mais para cima, automaticamente você tem aquela migração para ativos mais seguros, né, chamado Porto Seguro. Isso consequentemente fortalece o dólar, né? Então por isso que o dólar vem se fortalecendo. Acho que primeiro o DXY, né, que é o dólar perante as principais moedas de países desenvolvidos, e também o dólar perante a países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? O Brasil aí que teve um fortalecimento do real, principalmente com a nossa alta de juros aqui. Agora a gente começa a ver um movimento inverso, muito mais por cenário global e pontualmente por alguns movimentos de cautela fiscal aqui do investidor estrangeiro. A gente vê esse movimento, né? O dólar na semana passada começou, na verdade, a 5,26, fechou a 5,40, bastante volatilidade aí nessa questão, né? Quando a gente fala de bolsas, todas elas praticamente negativas na semana, então Ibov caiu, Nasdaq também, S&P no geral aí em queda na semana, e também aí com um mês positivo, né? Essa semana que puxou um pouquinho para baixo lá fora, tá? Então tá muita volatilidade, acho que muita cautela em termos de alocação. Se a gente for para o mercado cripto, a gente também continua, acho que com a mesma visão que a gente teve na semana passada, que ainda é uma visão mais de cautela para o curto prazo. A gente continua redeado nas nossas principais posições em cripto, em blockchain, diretamente por conta disso, né? Celsius, que é uma grande plataforma aí de lending lá fora, com exposição de quase 300 milhões de dólares, ao que se sabe, declarou falência na quarta-feira, né? Então a gente ainda continua sem saber a extensão de contágio que vai ter nesse sentido, e também ao ponto de alavancagem dos principais projetos. Então a gente ainda está com um pouco de cautela no seguinte sentido: a gente precisa ter mais clareza para a gente poder soltar o nosso hedge e ter aquela visão muito positiva que a gente tem para o longo prazo, mas para proteger a carteira e principalmente aí o risco de volatilidade do curto prazo, a gente manteve esse hedge, tá? Acho que na ponta positiva aqui para cripto tem algo muito interessante para a gente mencionar, que é o caso da Polygon, né? A Polygon, que é o Matic, né, o código dela, do criptoativo, que é um Layer 2, né? Na verdade é uma camada aí que acelera os projetos em Ethereum, na fase atual que está, mas tem um desenvolvimento muito maior por trás. Não vou me estender aqui nesse vídeo, que não é a ideia, mas é um dos projetos que a gente mais gosta aqui, tá? Que a gente mais investe em cripto. Fechou aí um acordo com a Disney, né? A Disney agora vai também, considerou a Polygon para ser acelerada pela Disney. Muito positivo, não só pelo projeto que tem, né, essa visão muito fundamentada no longo prazo, mas também grandes investidores, grandes empreendedores por trás desse projeto. A gente gosta. Uma notícia positiva aí para cripto, tá? Quando a gente vai para ações, acho que o principal tema, como a gente havia falado, são os earnings, né? Essa semana a gente teve principal aí os earnings dos principais bancos lá nos Estados Unidos. Veio misto, tá? Na quinta, saiu o resultado do JP Morgan e do Morgan Stanley, né? Bem negativo o resultado dos dois, puxou as duas ações para baixo, e acho que principalmente pelo que foi falado pelo Jamie Dimon, né, que é o CEO do JP Morgan, onde ele está preparando muito mais o banco para o que está por vir na economia, né? Então ele considera que o contágio da economia global
principalmente com a inflação muito elevada, a possibilidade de juros e recessão vai atingir ainda mais forte. Então, acho que assim, é positivo a gente analisar o conservadorismo do banco, mas claro, a gente acaba vendo um impacto, principalmente quando a gente analisa o guidance, né? Então, você tem o earnings atual e o investidor gosta muito de ver, tá, e daqui para frente, como vai ser. Então tem essa preocupação. Hoje saiu o Wells Fargo e o Citigroup, né? Resultados positivos, por isso que eu falei que foi misto. Então os dois tiveram um resultado positivo, puxou ambas as ações para cima. O resultado aí veio melhor do que o esperado, até foi uma surpresa. Aqui no Brasil, acho que a gente tem duas ações aqui que vale ser mencionadas, que são duas inclusive que a gente tem no portfólio, que é a 3R, né? Não muito por conta do petróleo, mas acho que por todo o fundamento por trás da empresa. Acho que desde que a Petrobras começou a vender seus ativos, surgiram três grandes vencedores nesse tema, que é a PetroRio, que a gente tinha investimento, a gente trocou por 3R justamente por conta de preço, e também a PetroRecôncavo, né? Então, assim, a 3R tem um custo de extração muito baixo, um upside fantástico quando vê o longo prazo, mas vem sofrendo no curto prazo muito por essa queda do petróleo aí e de commodities em geral. A XP também, que a gente tem no portfólio, né? A XP hoje está 20 e poucos por cento abaixo do preço do IPO e está faturando aí praticamente 6 vezes mais, sem contar com todo o ecossistema que está sendo criado. A gente é muito positivo com o case, de novo, por longo prazo, e a ação vem sofrendo muito mais por estar ligada à tecnologia lá nos Estados Unidos. Ela é listada na Nasdaq, que acabou sofrendo bastante esse baque aí, né? Ela veio, na verdade, captou 43 bi aí no trimestre, e isso é positivo, não em termos de crescimento, né? O crescimento nem foi tão assim robusto, mas por ter esse crescimento de captação no atual cenário bem conturbado de mercado, né? A gente começa a ver um movimento muito de pessoas físicas de bolsa para renda fixa por conta da taxa de juros. Então, interessante esse resultado aí de captação da XP, tá? Quando a gente fala aqui do fundo, né? Alguns pontos a serem mencionados. Foi uma semana mais negativa para o fundo, apesar da gente ter caído menos que a Nasdaq, né? E é muito interessante para a gente isso, porque a gente tem um viés de crescimento mais acelerado por ter small, mid cap, e também a gente tem uma posição relevante em blockchain, tá? Então foi uma semana levemente negativa. O que segurou bem nossa carteira foi o nosso hedge em dólar, né? O dólar que se fortaleceu mais uma semana, a gente continua com essa posição, porque está difícil de ter uma previsibilidade com todo esse cenário macro que eu acabei de mencionar, né? Na ponta positiva não teve nenhuma ação diretamente que subiu, tiveram algumas pequenas quedas aí, como a Amazon e a própria Nvidia, mas no geral foi mais negativo, né? As principais quedas aí, Unity caiu 25%, acho que os 25% da queda da Unity para a gente é positivo, para aumentar a posição em Unity, que a gente gosta demais do case, é porque ela fez uma aquisição que, de acordo com o mercado, acaba não fazendo muito sentido, principalmente por curto e médio prazo, mas lembrando que a gente só olha realmente o prazo bem estendido, né? 3R de novo que sofreu aí, caiu mais 12%, né? De novo, muito positivo, já falei. O Santander, inclusive, soltou um relatório aí recomendando a compra não só fazendo a cobertura da empresa, como também recomendando a compra com preço-alvo aí de $100, de R$100. A gente não gosta muito de preço-alvo, né? Justamente por o desvio padrão aí do pessoal acertar é bem ruim, porque são inúmeras variáveis, mas acho que o fato de você analisar o upside potencial da companhia, tá? E Twilio, que caiu mais 9%, acho que muito voltado aí para todos os cases de crescimento que tiveram uma queda mais expressiva durante a semana, tá? Eu acho que o principal ponto aqui que fica para a gente concluir é o seguinte: a inflação começa a mostrar que realmente está atingindo o pico nos Estados Unidos, e como eu havia falado em vídeos anteriores, quando a gente tiver essa maior visibilidade do pico inflacionário e, consequentemente, até onde vai o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente vai começar a ver uma alocação maior de capital para a renda variável, porque os ativos estão bem atrativos e bem descontados. Então, além disso, fica muita atenção para os earnings das companhias, principalmente americanas, que é o que a gente cobre bastante aqui junto com o Brasil, tá? Então é ficar de olho no resultado das companhias, que está bem em linha com o que a gente já esperava, de vir muito misto, e também em linha com as principais companhias, tendo um guidance um pouco mais negativo, justamente por uma preparação para o que pode vir em termos de recessão, né? É o famoso prepare for the worst and hope for the best, é o que o pessoal acaba fazendo em termos de preparativo, tá? É isso, um ótimo final de semana e aquele abraço.